Saudações, vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é cobertura parte por parte. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Você está na 22ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e é o seguinte: todo produto é constituído por vários componentes esses que precisam trabalhar em sinergia, para que no final dê tudo certo e de fato a gente possa ganhar o nosso dinheirinho, o nosso cliente possa ficar feliz com o resultado do nosso trabalho. Então, quando o sistema é complexo, como é o caso das coberturas, o que eu aprendi e que costuma dar certo é o seguinte: quando você tem um problema muito grande, o ideal é que você divida ele por fases. E nesse caso da cobertura, isso fica fácil, porque de fato a cobertura como um todo é dividido, como eu disse, por vários componentes. Em um mesmo componente você pode achar, por exemplo, 10 opções de materiais ou 10 opções de fazer de uma maneira diferente. Então, é importante que você entenda cada componente e a função de cada um. Antes da gente começar colocando a mão na massa, o primeiro componente importante de uma cobertura são as normas. Então, olha só, a norma, já vou te cantar uma bola aqui, como eu te falei na aula passada. A norma 7199, ela diz que coberturas elas só podem ser constituídas, por exemplo, com vidros de segurança laminado, aramado ou então insulado, desde que o vidro que vai ficar para o interior seja laminado. Então, antes da gente começar qualquer coisa, a gente tem que entender o que a gente vai fazer na obra, como que a gente vai deixar aquele sistema mais seguro possível e à prova de acidentes. E se caso acontecer algum acidente, algum incidente, para que o sistema como um todo ele funcione, permitindo que a vida das pessoas que estão usando aquela cobertura sejam preservadas. Outro detalhe bem importante também que a gente tem que entender é, além das normas técnicas da ABNT, cada condomínio, cada residência, cada cliente, ele tem também os seus próprios critérios, ele tem os seus desejos, ele já tem um projeto ou não, né? Muitas vezes o arquiteto, por exemplo, já projetou aquela cobertura. Então, o que acontece muito, o que é muito normal acontecer é o arquiteto ou o engenheiro projetar uma cobertura e quando você olhar, você fala assim, dá para melhorar. Ou então quando você olha, você fala, cara, isso aí não vai dar certo. Então, você tem que entender o que o arquiteto fez e para isso você tem que ter a planta na mão, você tem que ter o projeto na mão, para que você consiga falar, pô, será que realmente isso que o engenheiro pensou, isso que o arquiteto pensou, é de fato o que vai dar certo? É de fato o que vai ficar melhor? Ou pelo menos isso é executável? Então, nesse caso, é importante que você tenha o contato com o especificador, que a gente chama, né? Ou com o profissional arquiteto ou com o engenheiro, para que vocês possam debater alguns assuntos, porque assim, muitas vezes você vai chegar, vai olhar a planta de uma obra e vai falar, cara, isso aqui não dá certo. E você não pode ir alterando o projeto sem que o arquiteto ou o engenheiro saiba, porque senão, daqui a pouco, a estrutura está pronta, a cobertura está pronta e o cara fala, cara, mas não é isso que está no projeto. Então você pode acabar arrumando um problema aí. E se caso isso for, por exemplo, no condomínio, muitas vezes o próprio condomínio já tem também as suas leis. Então é importante que você sempre se cerque do que pode ser feito, como pode ser feito, se já existe algum feito. De repente, você tem que fazer algo que é padronizado daquele condomínio. Então, preste sempre atenção nessas questões. Um grande detalhe também que a gente tem que prestar muita atenção antes da gente sair colocando a mão na massa é sobre cobertura. Cobertura fica no alto, isso quer dizer que você tem que saber trabalhar em altura. E para isso, você tem a NR35 que vai te auxiliar. Então, chegou ali na obra, já tem que saber de NR35. Então, primeiro, você tem que saber trabalhar em altura para que você evite ao máximo esse acidente
E se caso acontecer algum acidente, algum incidente que pode acontecer, que você esteja protegido pelos EPIs ou por aquilo que vai proteger a sua vida e proteger a vida das pessoas que estão trabalhando e proteger também o próprio sistema. Eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo uma obra, estava iniciando mesmo a minha parte de rua, eu era ajudante nessa época. A gente estava fazendo uma cobertura muito inclinada. Então, o andaime, né, ele é horizontal, né? Então fomos montando escadinhas de andaime para poder trabalhar naquela cobertura. E teve uma parte que o montador, né, o meu amigo montador, ele tinha que trabalhar sentado. E ele trabalhava assim, ele entrava debaixo do andaime, trabalhava sentado, praticamente a estrutura ficava no peito dele, e ele ficava assim só com um espacinho de colocar as mãos mesmo. Então assim, ele ficava com a cabeça num espaço muito pequeno para ele poder trabalhar. E tinha um outro montador trabalhando lá em cima, já vindo instalando os vidros. Ele estava instalando o alumínio para baixo e o cara estava instalando os vidros lá em cima. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, que o vidro que estava lá em cima escapou, e como aquilo era muito inclinado, o vidro, o trilho, na verdade, né, ali o clique, ele acabou funcionando como um trilho e o vidro veio. Aí quando a gente falou, montador, tal, ele não se apavorou, não conseguiu tirar o pescoço e o vidro parou aqui assim, ó, com a ponta aqui, ó. Tudo bem, o vidro estava lapidado, estava acabado, tudo, mas a ponta, com a velocidade que ele veio, se ele tivesse prosseguido, tinha matado ele. Então assim, o vidro, na hora que chegou nele, o vidro torceu um pouquinho e travou. Então, aí assim, ó, pum, quando viu, aquela gritaria, o cara não conseguiu, ó, tava com o vidro aqui no pescoço. Então assim, eu me lembro que naquele dia, eram umas 10 horas da manhã, o nosso encarregado falou assim, cara, desce todo mundo e vamos embora. Porque assim, parou o serviço na hora e a gente foi embora, porque, o susto foi tão grande, e assim, chegou a dar uma beliscadinha no pescoço dele aqui, ó. Mas ó, o vidro veio pra matar ele, cara. Ia pegar na jugular dele aqui e matar o cara. Então assim, acontece. Então não adianta subir de qualquer jeito em andaime. A gente vai falar mais um pouquinho, mas muitas vezes o andaime está desamarrado, está mal escorado. Já aconteceu o caso, por exemplo, de parceiros nossos, né? Fazendo uma montagem, todo mundo ficar do mesmo lado do andaime, o andaime cair, com eles e com vidro e tudo, porque ficou todo mundo de um lado só do andaime, um monte de cara de um lado só, né? Porque foram escorando assim, mais, sei lá, 3 caras no andaime e mais o vidro, o andaime estava desamarrado, o andaime simplesmente capotou para dentro da obra. Junto com eles, rebentou a estrutura que estava pronta, foi um forfé, sem contar que machucaram. Então, acontece assim, ó, pum, de uma hora para outra. Então você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Cobertura é muito diferente do que trabalhar numa janela, trabalhar num box. É outra pegada, é outra coisa. Então tem que saber do que você está fazendo. Outro detalhe também que você tem que saber, antes de começar colocando a mão na massa, além do projeto, do arquiteto, do engenheiro, caso exista, além do projeto do condomínio, caso exista, além das normas técnicas que existem, né, principalmente a 7199 e a 14.697, que é a do vidro laminado, ainda existe a expectativa do cliente. O que o cliente quer com aquela cobertura? Então, o que é legal é assim, é você atingir a expectativa. Então, para você atingir essa expectativa, você tem que saber o que ele quer e sempre entregar um pouquinho a mais. É isso que acaba fidelizando o cliente e faz com que o seu cliente amanhã ou depois te indique para outro cliente. Então, ó, atinge a expectativa e entrega um pouquinho a mais. Se você ficar abaixo da expectativa, você vai causar uma frustração, um desconforto, então não é legal. Então você tem que saber qual é a expectativa e entregue um pouquinho mais. Bom, então você viu que o primeiro componente da cobertura, ele não é nem tão físico, né? Ele acaba sendo mais intelectual e técnico mesmo. Caída d'água. Será que está com caída? Ou será que está com caída demais? Quantas águas serão essa cobertura, né? Quantas caídas terão essa cobertura? A inclinação tá boa, tem muita inclinação, porque se a inclinação tiver a 3%, bom, você trabalha de um jeito. Se ela tiver assim, é outro jeito. Então aí já é outra estrutura, já é outro sistema de, como é que eu posso falar, de ancoragem, de plataforma, é outro sistema. E um detalhe importante que você não pode esquecer é o famoso olho de Tandera. O que entra depois dessa cobertura? Porque assim, é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer a instalação de uma cobertura, a calha entrar depois.
Então o cara espera você fazer a cobertura e depois o cliente contrata um calheiro para fazer a calha. Então o que vai ser instalado depois? Aí é aquela técnica, olho de Tandera, visão além do alcance. Por isso que é importante você observar o projeto e, caso não exista o projeto, trocar uma ideia com o seu cliente para ver como que vai ser os acabamentos, o que vai vir depois da cobertura. O próximo componente é o vidro. A nossa norma-mãe, a 7199, ela fala o seguinte, que em casos de coberturas, marquises, etc., o vidro precisa ser laminado. Pode ser laminado de vidro comum, que a gente chama, né, que eles falam de vidro float, mas eu prefiro falar vidro comum, vidro que não tem nenhum tratamento. Então, laminado de vidro comum. Pode ser também laminado de vidros temperados. Pode ser de vidro aramado, que é um vidro que tem uma malha dentro, uma malha de arame, uma malha de aço dentro. E pode ser também o vidro insulado, desde que a camada interna, né, o vidro que fica no interior, ele seja laminado. Por quê? Se caso acontecer algum acidente, quebrar, ele não vai soltar vidro em cima das pessoas. Então, esses 3 tipos de vidro, o laminado, o aramado e o insulado. Agora vem aquela perguntinha, o vidro que você vai instalar ali, qual é o tamanho? Por quê? O tamanho, ele influencia diretamente no custo da sua obra. Então, se você faz, por exemplo, um tamanho onde o cara tire 55% da chapa, você vai ter um aproveitamento ruim e, consequentemente, esse seu fornecedor vai cobrar a sobra da chapa. Então, você tem que fazer sempre aquele meio termo, né? Você não pode fazer peças muito grandes, porque senão você acaba sobrecarregando a sua estrutura, aí você economiza no vidro e gasta na estrutura. E você também não pode fazer de uma maneira onde você perca, né? Onde a chapa não seja bem otimizada. Então, sempre tem que ter isso em mente. Qual é o tamanho da chapa disponível para o vidro que você precisa utilizar? E aí, logicamente, você tem que decidir que vidro eu vou utilizar. É um vidro de controle solar aqui? Precisa ser um vidro de controle solar? Normalmente, sim. Normalmente, você vai ter que utilizar aí um Habitat ou um outro vidro de controle solar. Ah, não precisa de controle solar. Aqui é uma região fria, é uma região, na verdade, é ao contrário. Eu quero que o sol entre mesmo, o calor entre mesmo. Então, é um outro vidro. Mas primeiro, defina qual é o vidro. Aí, dependendo do tamanho da chapa, dependendo do tamanho das peças, você também define a espessura. Você não vai colocar uma peça de 1,5 m por 1,5 m de 6 milímetros, né? Porque ela pode dar uma flambada. 2 metros por 2 metros, ela pode dar uma embarrigada, como eu te falei na aula passada. Então, aí você tem que fazer sempre, olha quanta coisa você tem que pensar. Tamanho da peça, espessura do vidro, tipo do vidro. Peças muito grandes, espessura, no caso, mais espesso. Peças muito pequenas, muito mais apoio, mais estrutura. Então, tem que fazer o meio termo. Ainda falando do vidro, qual é a expectativa do seu cliente para esse vidro? Então, assim, esse vidro, como eu te falei, ele pode ser de controle solar, ele pode ser um vidro incolor, mas ele também pode ser um vidro decorado. Hoje em dia está sendo bastante utilizado, né? Ainda mais agora com essa facilidade da impressão digital ou até mesmo de adesivos decorativos. O pessoal tem feito algumas decorações no vidro, até mesmo para poder quebrar um pouco o sol e para deixar bonito. Mas assim, fica bonito, é legal, você pode, por exemplo, existem casos que a pessoa pede para opacar o vidro, né, para acidar o vidro. Jatear já saiu mais de moda porque ele acaba absorvendo um pouco mais de sujeira, então o pessoal prefere não ter vidro jateado em coberturas. Mas isso, assim, eu que estou falando, tá? Pode ser que tenha algum cliente que queira. Não é aconselhado porque ele retém mais sujeira. Então pode ser um vidro, por exemplo, impresso, né, um vidro que a gente chama de fantasia, com texturas. Ou então pode ser um vidro com impressão digital. Pode ser um vidro pintado, por exemplo. Só que tem um detalhe. Existe um fenômeno chamado estresse térmico, que é o que muitas vezes quebra os vidros. Por quê? O vidro absorve tanto calor em uma parte específica dele, que naquela parte ele acaba trincando. Então ele não é aquecido, por exemplo, uniformemente, né?
a gente já sabe que é assim, né? Ele não é aquecido uniformemente, mas quando tem uma diferença muito grande, pontual no vidro, ele pode sofrer estresse térmico e vir a se quebrar. E o que pode causar o estresse térmico, por exemplo? Por exemplo, uma parte pintada, uma parte apenas daquele vidro pintado. Então aquela parte pontual pode absorver tanto calor que ali pode trincar, ele pode trincar o vidro. Então o vidro não consegue, lembra que a gente falou na última aula? O vidro não consegue dilatar uniformemente, uma parte acaba dilatando mais do que a outra, tem um estresse térmico e trinca. Então é muito importante que antes de você aplicar qualquer, sei lá, elemento a mais no vidro, você pergunte para o fornecedor do vidro. Então, por exemplo, você vai comprar, você vai colocar lá na sua obra o Habitat Prata. Liga para a Sebras, ó, estou querendo fazer isso e isso no vidro. Pode. Então, a empresa tem esse departamento técnico onde você pode tirar as suas dúvidas. Lembre o seguinte, você não está sozinho. E às vezes não tem como você saber tudo também. Por exemplo, muitas vezes chega dúvidas para mim aqui que eu também não sei. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar no cara que sabe. Quem que é o cara que sabe? É o cara que fabricou. Ele tem que saber. Ok? Então, na dúvida, ligue. Ligue no 0800, departamento técnico, quero tirar uma dúvida. Com certeza você vai ter a sua dúvida sanada. Outro detalhe. Bom, então agora já deu uma olhada na obra, já viu o projeto e tal. Vai precisar de algum recorte? É muito comum, né? Às vezes tem, por exemplo, saída de churrasqueira. Ali você tem que fazer um recorte. Ah, tem uma transição do muro. Recorte. Então, é muito provável que quando se tenha recorte, não é muito interessante fazer com vidro laminado, porque o vidro laminado, dependendo do recorte, ele não é o laminado com vidro comum, no caso, né? Ele não é muito resistente. Então, acontece de você fazer o recorte bonitinho, aí com a dilatação, daqui a pouco trinca. Então, vai ter recorte? Vai ter furações? Pense sempre nisso. É muito comum, chega na hora de montar, o cara fala, ih, rapaz, tem um dente aí que o cara não viu. Aí o vidro não entra. Muitas vezes o nosso dinheiro fica na rua. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parte da logística é uma parte que consome um dinheiro lascado se você não pensou anteriormente ou se você não inseriu isso no momento do orçamento. Então, o próximo componente é a logística e o acesso. Então vamos pensar o seguinte, beleza, então você chegou lá na obra, você fez a medição, definiu o vidro, legal. Agora você tem que pensar o seguinte, é uma cobertura. Como que você vai fazer para que esse vidro chegue até o local? Então às vezes fala, nossa, isso é fácil, eu tenho o carro aqui, eu tenho o cavalete e tal, e é muito comum, muitas vezes você chega com o vidro na obra, aí você encosta o carro lá na garagem, e aí você fala, cara, agora o vidro não sobe, o vidro não entra no elevador, e também não passa pela escada. E agora, vou ter que içar esse vidro. Então eu sempre falo isso, tiver que içar o vidro, hoje nós temos aí, ó, tranquilidade, hoje nós temos maquinários tranquilos para içar qualquer vidro de qualquer tamanho, só que tem um custo. Você inseriu esse custo lá no orçamento? Você consegue bancar esse custo? Então, isso aí são detalhes que você tem que ver antes de passar o orçamento para o seu cliente. Então, como que esse vidro vai fazer para chegar até a obra? Como que ele vai ser armazenado na obra? Porque muitas vezes não dá para você fazer a instalação toda num dia só, né? Então você tem que armazenar aquele vidro vai ficar ali. Aonde ele vai ser armazenado? Ele pode ser armazenado, tem local para ser armazenado. A laje suporta, por exemplo, aonde você vai apoiar é um local que dá para se armazenar? Tudo isso tem que se pensar. Cobertura é o sol na moleira o dia inteiro, ou sol ou chuva, na moleira o dia inteiro. Então, muitas vezes você tem que ter ali os EPIs e outros equipamentos de proteção, como por exemplo protetor solar, como por exemplo, muitas vezes um chapéu. Primeiro, como que o vidro vai chegar até o local? Qual é o equipamento que eu vou utilizar? Equipamento de elevação. Dá para fazer na escada? Preciso de andaime? Preciso de plataforma? Preciso da girafinha? Ah, beleza. O outro detalhe, quem eu vou precisar? Quantos eu vou precisar? Quais as habilidades que eu e os meus parceiros precisamos ter para poder manipular esse vidro em cima? E um outro detalhe também que não pode deixar de existir são os pontos de ancoragem. Às vezes você tem que procurar pontos que já existem, pontos na própria estrutura onde você pode passar, por exemplo, um cabo, onde você pode passar ali o talabarte do cinto,
do cinto de segurança, e muitas vezes isso não existe, você tem que criar, por exemplo, muitas vezes você tem que colocar ali uns parabolts com um gancho para você esticar um cabo e aí você ficar correndo por dentro do cabo, se caso cair, o cabo te sustenta, né? Mas tem que ser um cabo bem dimensionado, né? Então agora vamos para o próximo componente, que é a estrutura. Então chegou na obra, vai fazer o orçamento, existe a estrutura? Ou você vai ter que fazer a estrutura? Então, vamos supor que exista a estrutura. O cliente já pensou nisso e falou, Gabriel, já tem estrutura, mas do que é essa estrutura? Qual é o material que ela é constituído? Qual é o substrato? Então, existe uma palavrinha que é compatibilidade. O que acontece muito. Muitas vezes o cara vai colocar um vidro direto na estrutura. Aí o cara vai passar um silicone, o silicone não pega. O silicone não adere àquele acabamento. Então é de aço, legal. O tratamento é o adequado? Ah não, Gabriel, é uma estrutura de aço inox. Meu, tá lisinho, tá bonito, tá tratado, beleza. Ah não, Gabriel, é uma estrutura de alvenaria. Mas existem também as estruturas não tradicionais, como por exemplo, estrutura com o próprio vidro, com vidro estrutural. Ou então, tirantes, cabos de aço. Existe. Ou então, o que acontece muito é assim, chegou na obra, o cara fala, não, tem estrutura. Ah, tá, a estrutura tá pronta. E aí, como eu te falei, por exemplo, mas era uma estrutura que foi projetada para colocar policarbonato. Então, essa estrutura vai precisar de algumas reformulações ou, quem sabe, de alguns reforços. Então, você tem que saber, essa estrutura dá para colocar, essa não dá. A estrutura foi projetada para colocar um vidro lá de 6 milímetros, laminado, por exemplo. Mas agora o cliente resolveu colocar um vidro que ele quer que as pessoas andem em cima do vidro e vai colocar um vidro de 20 milímetros. Então, depois da estrutura, o próximo componente é a base. Então, a base é aquilo que vai apoiar o vidro. Vamos dizer assim, o primeiro apoio do vidro é aquilo que vai separar o vidro da estrutura. Então, essa base ela pode ser normalmente de alumínio, ou ela pode ser do próprio aço. Pode ser, por exemplo, Spider. Pode ser de aço inox. A base pode ser o próprio vidro. A base muitas vezes pode ser de madeira ou de alvenaria. E aí sempre lembra aquele detalhe. Está bem tratado? Ela vai ficar uniforme ou ela está embarrigada? Ela tem caída? E depois da base, separador ou espaçadores, ou até mesmo isolantes. É muito comum que a estrutura ou que a base seja muito mais rígida do que o vidro. E como você sabe, 7199 fala o seguinte: o vidro não pode ficar em contato com o material da mesma dureza que ele, ou seja, não pode ficar em contato com outro vidro, e nem com material mais duro do que ele. Então, para isso, a gente utiliza um separador, um isolante. E também tem aquela questão que eu te falei na aula passada sobre as movimentações. Então, muitas vezes, a estrutura e a base vai se movimentar muito mais do que o vidro, vai dilatar muito mais do que o vidro. Então, esse separador, ele tem que ser um material maleável, né? Nem tão maleável assim, tem um cálculo, né? Tem que chegar no meio termo, onde ele não vai ficar cedendo, mas que ele consiga acompanhar as movimentações da estrutura. Também não vai deixar que o vidro fique em contato com o material mais duro. Um outro detalhe também, que dependendo do tipo de instalação, dependendo do sistema, existe o calço ou limitador. Por exemplo, quando esse sistema ele vai ser fixado com silicone. Então esse calço ou esse espaçador, ele tem uma espessura. A espessura normalmente é a espessura especificada pelo tamanho da junta do silicone, onde ele vai permitir que você aplique o silicone uniforme. Porque imagina só, eu vou colocar o silicone aqui em cima desse alumínio aqui. Aí você vem com a pistolona, aplica lá e coloca. Então, dependendo da força da mão, vamos supor que você tem mais força nessa mão, você vai apertar aqui e o vidro vai ficar tudo assim, ó. E além do efeito estético de poder causar poças e vazamento, ainda existe a questão do quê? Que a espessura do silicone influencia.
Então, dependendo do tamanho, do vidro, de como é feito, é uma espessura. Dependendo de como é feito, é outra espessura. Só que tem que ser uniforme. Então, um detalhe que é bem importante é o seguinte: esse espaçador, ele vai ficar em contato com outro material. Ele vai ficar em contato com a pintura, por exemplo, da base, vai ficar em contato, por exemplo, com o fixador, vai ficar em contato com o vidro. Ele é compatível? Um erro muito comum que acontece. O cara instala uma borracha, um EPDM, e aí ele vai e coloca o silicone encostado com o EPDM. Muitos caras, né, até na hora de fazer a instalação, a borracha está um pouquinho frouxa, o que faz? Tira a borracha, aplica silicone e empurra a borracha de novo. Então, não pode. EPDM e silicone não trabalham em sinergia. Um contamina o outro e prejudica o outro. O silicone fica amarelado e a borracha resseca em contato com o outro. O pessoal tem utilizado muito EVA, eu tenho visto várias coberturas de EVA, só que é o seguinte: eu andei pesquisando sobre o EVA, conversando com alguns especialistas de EVA, o pessoal fala que EVA não é um material para ficar diretamente nas intempéries. Então eu tenho visto aí o pessoal utilizando EVA até por ser muitas vezes mais barato, mas então veja bem com o seu fornecedor se ele pode ficar no tempo. Porque lembre-se que essa cobertura tem que durar. Lembra que eu falei na aula passada? Bom, se a cobertura ela dura mais do que uma cobertura de policarbonato, por exemplo, não pode ser só o vidro, tem que ser todos os componentes. Então, quanto tempo esse EVA vai durar? Porque assim, se a cada 3 anos você tem que tirar o vidro para trocar o EVA, não estou falando que vai ser assim, estou falando que você tem que perguntar para o seu fornecedor se aquele EVA pode ser utilizado para aquela finalidade. Um dos separadores mais tradicionais, o material dos separadores mais tradicionais é o de polietileno. Então, tem toda uma questão sobre o módulo, se é módulo fechado, se ele é isolado, se ele é compatível com o sistema de fixação que você vai utilizar. E por falar em sistema de fixação, vamos falar sobre fixação. Como você vai fixar esse vidro? Você vai fixar ele quimicamente ou mecanicamente. Vamos supor que a sua base é de alumínio e você vai optar por colocar um silicone, por exemplo. Você vai fixar o seu vidro com o silicone. Então, nesse caso, você utiliza o MS90, que é um silicone estrutural. Vamos supor que é uma cobertura inclinada e você quer dar uma caprichada na fixação e você vai utilizar o MS90. Só uma ressalva. Muitas vezes o vidraceiro ele utiliza o mesmo silicone para fixar o vidro e o mesmo silicone para fazer a vedação das juntas. E muitas vezes isso dá problema. Por quê? Para fixar o vidro tem que ser um silicone mais resistente, um silicone de módulo um pouco mais médio para alto, onde ele tem que ser um pouco mais rígido. E para fazer a junção, como já falo, da junta de dilatação, tem que ser um silicone mais maleável. Então, provavelmente, esse aqui já não vai dar certo. Provavelmente. Mas aí, nada melhor do que você ligar, por exemplo, ao Apatecno, explicar o seu projeto para eles, passar o seu projeto para eles, que com certeza eles vão te orientar exatamente como você tem que fazer. Lembrando que se você vai trabalhar, por exemplo, com o silicone, aí você tem que ter um espaçador. Lembra que eu falei? Aí você vai ligar lá no Apatecno. Ô Jorge, você vai falar assim, ô Jorge, qual é a espessura que eu tenho que deixar esse silicone? Qual é a largura? E qual é a espessura? Qual é a junta que eu tenho que deixar? Aí o Jorge vai falar, 5 milímetros. Aí você tem que comprar um espaçador de 5 milímetros. Mas de repente você pode falar assim, não, eu quero instalar com fita. Aí você pode utilizar a Dermax XC200 ou a XB200. Lembra aquela fita que eu falei para você que aguenta praticamente até furacão? Lembra que eu falei que o pessoal fez o teste no ITEC, né? Fizeram um teste lá e a fita ficou no lugar, o vidro quebrou e a fita segurou o vidro no local. Então, você pode utilizar uma fita dupla face. Lembrando que vai fazer o projeto, dá uma ligadinha lá. Ó, o adere, vou fazer essa cobertura. Qual é a fita que eu utilizo? Aí eles vão falar, Gabriel, vai utilizar essa fita. Ah, mas olha, a base ela tá com acabamento tal. A fita é compatível? Ah, é, não é. Então tem toda essa questão. Mas olha, rápido.
e funciona. Mas pode ser que você queira fazer essa fixação mecanicamente. Como que você pode fazer? Você pode fazer através, por exemplo, de parafusos, olha só, que é o caso aqui dessa rótula, né? Olha aqui. Ou você pode fazer também através de alumínio. Existem, por exemplo, os cliques, né, que a gente chama de clique, onde faz a fixação mecanicamente. E aí, um detalhe que eu não falei para você. Tanto para fazer a estrutura, quanto para fazer a base, quanto para fazer o fixador mecânico com alumínio, a asa alumínio, ela tem... Olha para você ver o catálogo. E ele é até mais grosso, na verdade. Eu tenho um que é mais grosso que esse aqui. A asa alumínio, ela tem todos os alumínios que você precisa para fazer sua obra. Então, muitas vezes você vai chegar numa obra e você vai falar, cara, não tem a estrutura. Aí você tem que fazer uma estrutura bem robusta e tem que ser de alumínio. O alumínio é um material muito utilizado para cobertura. Então, o que você faz? Vamos supor que você não tem esse catálogo aqui. Aí você vai chegar no site da ASA, né? Vai entrar no site da ASA, www.asaalumínio.com.br. E aí você vai ter lá a opção de baixar os catálogos, você vai ter as linhas, e assim, rapidinho você baixa, mas é muito alumínio. Porque a asa, na verdade, é uma extrusora. Então assim, os caras têm o alumínio que você precisa lá. Por exemplo, deixa eu abrir aqui na página aqui da... Olha só, como a gente está falando. Isso aqui é um exemplo de fixador mecânico, que a gente chama de clique. Então, por exemplo, para você fazer uma cobertura, como eu estou te mostrando aí, você pode utilizar aqui, ó, a estrutura apropriada, que é a estrutura de fachada cortina. Você pode usar o clique e depois a capa. Olha só. Então, tem-se uma linha muito grande de alumínios tubulares, por exemplo. Às vezes você precisa colocar um tubo espesso, um tubo robusto. Liga na asa. Ah, Gabriel, mas eu sou pequenininho, eu não tenho condições de comprar direto de uma extrusora. Liga na asa. Liga lá e conversa com eles. Dependendo do seu volume, eles te fornecem. Dependendo do seu volume, eles te indicam. Ou então vão falar, Gabriel, cara, eu tenho um fornecedor na sua cidade, eu vendi esse perfil na sua cidade, ou faz o pedido pelo fornecedor da sua cidade. Então, de repente, você já tem um parceiro na sua cidade lá que trabalhe com a asa, como a gente tem aqui. Então fica muito mais fácil, porque os caras têm uma linha incrível. É só entrar lá e dar uma olhadinha. Pô, mas então você vai fazer a fixação com o perfil, e aí entra aquele detalhe. É compatível? Qual é a pintura? Qual é o acabamento? O próximo componente são as folgas, pingadeiras e recortes. O vidro ele vai se movimentar ali em cima, a estrutura vai se movimentar. Então a gente precisa utilizar ali uma junta, né, que a gente chama de junta de dilatação, né, que é onde fica ali, a gente chama de muitas vezes de vidro a vidro. A gente tem que pedir para que o fornecedor do silicone ou o fornecedor da fita, para que ele possa nos passar a junta. Então ele vai se basear no quê? Ele vai se basear, por exemplo, no tipo de estrutura, qual é o comprimento dessa estrutura. Então, se for uma estrutura que tenha 2 metros, é aço. 2 metros é uma dilatação. Se for o mesmo tubo, o mesmo aço, com 10 metros, é outra dilatação. Então, você precisa calcular a junta, a folga da junta de dilatação. Outro detalhe, você precisa também saber se aquele sistema, e isso é um erro muito constante, quanto eu preciso deixar de pingadeira? Ou seja, vai ter pingadeira? Vai ter uma calha, olho de tandera, vai ter uma calha onde o meu vidro vai ter que descarregar ali a água? Ou não? Ou o cliente quer que morra seco ali? Acabou a estrutura, morre o vidro. Como que vai ser? Ah, vai ter recorte? Tem ali uma chaminé saindo? Tem ali uma transição de muro? Tem uma transição de quadro? Então, esse é o próximo componente. Folgas, recortes, furações e o que seria no temperado, né? No caso, aliás, seu transpasse, nesse caso, são as pingadeiras. Agora é onde vem a vedação. Um dos problemas mais constantes nos telhados, né, para os vidraceiros, é o vazamento. É a falta de estanqueidade da cobertura, no caso. Para estruturar o vidro, você vai utilizar um silicone, por exemplo, igual esse. O MS90, tá?
Só que para vedar o vidro, para fazer a vedação da junta, talvez você tenha que usar o MS65. Porque esse é o silicone que eu te falei que salvou, né, que foi assim, foi com esse silicone que eu aprendi que existia diferença de silicone, né, que existem silicones e silicones. Esse é um silicone especializado para isso, ele é para junta de dilatação. Então você vai aplicar esse silicone para junta de dilatação, MS65, ali na junta de dilatação dos vidro a vidro, vidro alvenaria, coisa e tal. Mas vamos supor que você utilizou o silicone errado, aí o seu cliente só vai saber que você utilizou o silicone errado quando estiver chovendo. Vai falar, pô, tá vazando água aqui no meu telhado. E aí calhou de ser uma época onde tá todo dia chovendo. Onde todo dia tá úmido, tá chovendo, aí como é que você faz? Aí muitas vezes você não pode aplicar o MS65, mas você tem que resolver o problema do seu cliente. Aí o que você faz? Para isso, você tem o MSP 135. Qual é a diferença desse silicone aqui? Primeiro, ele é um silicone também de junta e dilatação, só que ele trabalha muito bem na umidade. Olha que beleza! Então você não precisa esperar a chuva passar para você poder fazer o trabalho. Lógico, tem toda uma questão de segurança, é diferente. Vai trabalhar em cima do vidro molhado, mas às vezes é necessário, já aconteceu comigo. A chuva não para, tá pingando na casa do cara, tá molhando o sofá do cara, o tapete persa do cara, meu, você tem que dar um jeito. Sobe lá e resolve. Então, para isso, se for o caso, MSP 135. Olha só, olha as dicas. Lógico. Aí tá com dúvida? Pega o telefone, liga para a Alpatecno. Melhor, entra no site www.alpatecno.com.br. Aí você vai falar, Jorge, me ajuda. Aí você fala com o Jorge. O Jorge é o cara, ele já deu uma entrevista pra gente na rádio, ensinou assim a gente absurdamente sobre silicone. Se você não ouviu, vale a pena ouvir sobre silicone. Ensinou a gente absurdamente, ele é um cara muito disponível, muito técnico, ele é o cara. Fala com ele, com certeza ele vai dar jeito de qualquer coisa. Ah, tô com um problema de vedação de piscina, tô querendo colocar um vidro na piscina, cobertura. Meu, fala com o Jorge da Alpatecno. Mas pode ser que você também queira fazer a vedação com EPDM. Aí você pode, desde que você utilize, por exemplo, um clique de alumínio, uma base de alumínio. Também pode. Lembrando sempre, veja se o material é compatível. Bom, vedou o telhado, acabou, certo? Errado. Existe mais um componente que a gente chama de melhoramentos. Então é o seguinte, tem os melhoramentos que você só vai conseguir fazer no momento do projeto. Então você tem que pensar, poxa, eu vou fazer algo... Lembra que eu falei? O cliente tem uma expectativa. Olha só, se você entregar mais que a expectativa, se você entregar mais benefícios para ele que a expectativa. Então, por exemplo, existem melhorias que você já tem que aplicar no projeto, antes de fazer ali a montagem. Existem melhorias que você pode fazer posteriormente à instalação. Então você tem que pensar assim, bom, meu cliente tem uma expectativa. Quais outros benefícios, quais outros melhoramentos eu posso inserir nessa cobertura? Um melhoramento muito importante que eu te falei, na aula passada eu causei aquele drama todo lá. De repente você ter uma área de ventilação, uma área que foi projetada para ventilar e clarear os outros cômodos, e o seu cliente resolve fazer uma cobertura. Então, qual é a solução, Gabriel? Não vou fazer a cobertura? Você pode fazer uma cobertura, mas você pode dizer para o seu cliente que, cliente, você pode abrir essa cobertura. Então, provavelmente, ele vai querer utilizar essa cobertura em dias de chuva. Então, em dias de chuva, ele pode fechar essa cobertura. Em dias normais, a cobertura fica aberta. Mas aí, puxa vida, cara, Gabriel, mas para o cara poder abrir a cobertura, ele vai ter que subir numa escada e vai ter que abrir a cobertura. Depois, para ele fechar, vai ter que fechar a cobertura. O que você pode fazer? Bom, vamos automatizar a abertura, onde o cara tem um controlinho, plip, abre. Plip, fecha. Ah não, Gabriel, mas poxa, de repente o cara está com a cobertura aberta ali, choveu e o cliente tem que fechar a cobertura e ele não está lá. Hoje você tem a possibilidade de instalar na sua cobertura automatizada
um sensor de umidade. Então assim, caiu 2 pingos de água naquela cobertura, ela automaticamente fecha. Hoje você tem a opção de controlar, por exemplo, essas tecnologias pelo telefone. Então, olha só, é aquilo que eu te falei. Ó, de repente o cara falou, pô, coloca um vidrinho aí você vai, ó, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais benefício, e mais benefício. E vai deixando o cara feliz, o cara mais confortável, porque tudo isso não é o tal do empurrômetro, são benefícios que você vai passar para ele. Inclusive, se você quiser oferecer um produto também de qualidade para o seu cliente, você pode, por exemplo, colocar um vidro autolimpante. O BioClean da Sebrae, por exemplo, é um. Imagina só, fala cliente, aí lógico, tem que ter uma boa caída, o vidro, né, não pode ser aquela caída de 3% ali, já não funciona muito bem. Quanto mais caída, melhor o produto age. Então você coloca um vidro autolimpante, que automaticamente não tem nenhuma interferência estética, não vai mudar nada esteticamente da sua cobertura. E aí, com a reação do sol e depois da chuva, o vidro praticamente se limpa sozinho. Então, é um benefício. Um outro detalhe que ainda está fraco no Brasil, mas que é uma tendência, é, por exemplo, você conseguir gerar energia limpa com a sua cobertura. Olha só, isso já é algo real. E um outro melhoramento é a própria cobertura. Por exemplo, as marquises, os abrigos, que a gente chama. Muitas vezes você chega na casa do cliente e o cliente está tomando aquela chuvinha ali na porta e fala, cliente, por que você não coloca um vidro aí? Por que o vidro é legal? Porque muitas vezes o arquiteto, o engenheiro, ele não pensou numa cobertura naquele local ali. Ele não viu a necessidade de uma cobertura. Mas conforme foi passando o tempo, as pessoas foram usando e falaram, poxa, o cara vacilou aqui, não tem cobertura. E aí se você insere uma cobertura opaca, uma cobertura com materiais opacos e materiais pesados, você interfere na estética do projeto. Você emenda, todo mundo vai lá e fala assim, pô, mas essa cobertura não era daí, hein? Entendeu? Então o que você faz para eliminar esse tipo de coisa? Você coloca uma cobertura praticamente invisível. Esse modelo de cobertura que eu estou te mostrando é um modelo praticamente invisível. Olha só, desde que você tenha um vidro autoportante, normalmente esse vidro tem que ser laminado detemperado, né? Porque tem que ir furações. Olha só, por exemplo, você tem essa peça aqui, né? Que vai fixada no tirante ou na haste, olha só, de aço inox. Lembra que a gente falou? Ah, de repente sua cobertura precisa de um reforço. Olha aqui, material que pode ficar na chuva, né? Que é resistente às intempéries. Então você tem aqui, olha só a simplicidade. Essa peça que vai na parede, inclusive, olha que belezinha. Olha só. Então você tem essa peça que é fixada na parede, aí você tem essa peça que fica por baixo, que é essa que eu estou te mostrando, que é fixada embaixo. Olha só, você vai ter esse desenho aqui, ó. Essa fixada na parede para poder sustentar o vidro, essa aqui na parede. Aí você vai fixar automaticamente a haste e depois, automaticamente, você vai fixar essa peça, que é a peça que vai fixar o vidro, olha só. Então, olha só, então você vai ter esse desenho aqui, ó. Essa peça na parede, essa peça aqui no vidro e essa peça aqui na parede também segurando o vidro. Olha a simplicidade do sistema. Então esse é um sistema que a gente chama de invisível. Bom, o que eu tenho visto acontecer por aí? Então o cara vai lá, faz a fixação, né, com um cabo de aço, assim. E aí, beleza. Então o cara vai, coloca o vidro e fixa o cabo de aço. Ok, o cabo de aço está esticado e não vai deixar que o vidro caia. Ele vai manter o vidro ali, ó, certo? Mas, por exemplo, caso venha um vento muito forte, aquele vento ele pode entrar por baixo do vidro e levantar o vidro. E muitas vezes desencaixar, que daí o pessoal utiliza perfil na parede, ele desencaixa o perfil e aquilo cai. Por isso que, nesse caso, na parede é fixada essa peça, para poder manter o vidro ali preso, travado na alvenaria, e uma barra firme. Por quê? Porque daí o vidro não vai nem cair, e se caso der um vento, olha só, essa barra fica
45 graus, certo? E ele não permite que o vidro faça isso aqui, ó. Entendeu? Porque é uma barra fixa. Então ele vai fazer aqui o que a gente chama de mão francesa. Ó, vai estar aqui na mão francesa. Já o cabo de aço, por ele ser maleável, ele vai dobrar e o vidro vai levantar. E se ele levantar, ele pode arrancar o vidro da parede. Então, só que assim, a própria cobertura pode ser um melhoramento. Às vezes você... É aquilo que eu falei, olho de Tandera. Qual que é o objetivo do nosso treinamento? Sempre vender mais do que aquilo que a gente foi vender. Então você foi vender um box. Chegou na casa do seu cliente e fala, pô, cliente, em dias de chuva, como que você faz aqui? Ah, rapaz, dia de chuva tem que ficar na chuva. Por que você não coloca aqui um abrigo? Por que você... Ah, mas aí vai... Olha, e eu vou falar pra você. Vou te colocar um abrigo aqui invisível. Vai ter, mas parece que não vai ter nada. Acessório de aço inox. Bom, então vamos recapitular então? Onde está tudo mais fácil, onde está tudo mais prático. Então, assim, só que é importante que você conheça o que existe e o que o mercado disponibiliza. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui qualificando e valorizando o vidraceiro e com isso nós estamos expandindo o mercado. Lembrando, mais uma vez, não se esqueça do campeonato, insira suas fotos. Olha quantos trabalhos nós temos a possibilidade de colocar lá no campeonato e expor o nosso trabalho para todo o Brasil. Legal? Então até a próxima aula, é nóis e aquele abraço. Valeu!